Bom, Pai Todo-Poderoso. Bom, amados, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero estar aqui para apresentar uma matéria, um documento que eu achei num site, né, referente a sobre a Virgem Maria, né? E eu achei esse documento, 97 páginas, e eu resolvi ouvir. Outro dia eu estava ouvindo ele em PDF, eu baixei um áudio no meu celular, um aplicativo em PDF no meu celular, que você pode ouvir o PDF em áudio. E tem 97 páginas. Eu achei interessante esse trabalho, essa matéria, para a gente aqui desvendar todos os mistérios, né? E sobre o que a Bíblia diz em questão da Maria, daquela que foi a mãe do nosso Salvador quando estava aqui nessa terra. Quando Jesus estava aqui, né, no meio de nós, como homem, como carne, né, se tornou carne no meio de nós, e através de Maria, através da uma humilde serva obediente, né, de Deus. E eu vim trazer essa matéria que eu achei muito interessante. Eu vou começar aqui hoje com uma introdução, né? Cada dia eu vou fazer, aproveitar que estou de férias agora, no meu trabalho, e cada dia eu vou apresentar uma parte, porque é muitas páginas, não dá para apresentar tudo de uma vez, para a gente compreender o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Por isso o tema de hoje, estou compartilhando a tela do meu computador, né? Todo o material que tem aqui, todas as informações. Tenho aqui a Bíblia online também, né? Está aqui, depois eu compartilho a página da Bíblia, né? E aqui eu agora estou compartilhando do tema, né? A Virgem Maria está morta ou viva? O que nos diz a Bíblia sobre tudo isso? O que a Sagrada Escritura fala sobre tudo isso? O que ela nos diz em questão a Maria? Para muitos católicos, né, falam que os protestantes falam mal, que muitos evangélicos falam mal de Maria. Eu, amados, como crente, como cristão, hoje com um conhecimento mais das Escrituras, não estou aqui para julgar a religião de ninguém, para julgar a fé de ninguém. Não sou Deus para condenar nem julgar, mas sim para poder compartilhar desse documento, para a gente analisar dentro das Escrituras o que a Bíblia nos diz sobre Maria. Se ela foi virgem até realmente o nascimento de Jesus, ou se ela foi virgem depois, continuou sendo virgem o resto da vida dela. Então aqui nós vamos fazer hoje, começando com a introdução. E eu vou começar a ler aqui a introdução, depois nós iremos para a parte da Bíblia, né, quando chegar nas outras partes. Aí aqui tem o texto, né? Tá morta ou viva. Vamos ver aqui. Por Dani Vieira, autora deste tema. Vamos ver aqui mais para baixo, né? A segunda página. Por Dani Vieira, autora, né? Aí foi distribuído por uma editora chamada Modern Humana Ministries. E essa primeira edição foi em 1997. Todas as ênfases desse livro foram fornecidas pelo autor. Foto de Arthur Moore tirado em Medjugorje, antiga Iugoslávia. Vamos ler aqui esse pedaço aqui.
a Virgem Maria está morta ou viva. Em 13 de maio de 1917, no Vale da Cova da Ilha, perto de Fátima, em Portugal, 3 crianças viram 2 flashes de luz intensa. E então uma senhora mais brilhante que o sol disse ter vindo do céu. Revelou-lhes então os 3 segredos, que incluíam a predição da conversão da Rússia. O que se passa com Maria? Por que é que 2 bilhões de Ave-Marias são rezadas diariamente? Por que 500 milhões de peregrinos assistem às comemorações do aniversário da aparição dela, da Senhora de Fátima, em Portugal, cada ano? Por que 10 milhões de peregrinos viajam para Guadalupe para rezar a Virgem? Por que o Papa João Paulo II, em 1999, designou a Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, como a estrela da nova evangelização das Américas? E o que dizer de milhares de milagres, aparições, visões, estátuas que choram e ícones que sangram, que estão acontecendo por todo o mundo? É realmente ela? O que nos diz a Bíblia sobre tudo isso? Mais de 580 referências bíblicas. Então vamos continuar aqui. A página. Aqui é um índice, né? Aqui é a autora contando, né, a adoração dela, a Virgem Maria, durante a juventude dela. A primeira mentira, a imortalidade da alma. O Espiritismo atual, obra mestra do engano. Né? Todos os índices, falando todos os textos, né, que ela fez, o trabalho, né, desvendando. E ela teve muitos anos nesse ensino, né, nessa doutrina. E ela mostra depois, com o tempo, ela começou a ler por ela mesma a Bíblia e começou a entender. O Trovão da Justiça, o movimento mariano, a mulher de Gênesis e Apocalipse, a profecia dos 1260 dias e a sua relação com o papado, a ferida mortal foi curada, outra característica do chifre pequeno de Daniel, a blasfêmia, cuidará em mudar os tempos e a lei, a mudança gradual do 4º mandamento operado por Satanás, o selo de Deus, a origem do mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações, o meu testemunho pessoal acerca dos sacramentos, isso é da autora, mãe e filho, grandes objetos de adoração, o falso selo de Deus, a Nossa Senhora de Roma e a Nossa Senhora da antiga Babilônia, a marca da besta e o papel dos Estados Unidos na profecia bíblica, a nova era, a nova Eva da nova era vindoura, o ato capital do drama do engano, Satanás faz se passar por Cristo, epílogo, a mensagem dos 3 anjos, e capítulo extra, Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. Isso aí são, né, o índice, né, do material. Vamos começar aqui no capítulo 1. A introdução hoje, começamos com o capítulo 1. Vamos ver aqui a visão de Dani Vieira, né, de Dani Vieira. A minha adoração à Virgem Maria durante a minha juventude. Recebi educação católica no seio de uma família de classe média. Os meus pais enviaram-me para a escola da Anunciação, onde recebi a minha educação primária. Durante os 8 anos que permaneci nessa escola, era requerido assistir à missa todos os domingos na Catedral da Anunciação, onde por fim viria a servir por 2 anos como sacristão, dando assistência aos sacerdotes. Recordo bem a beleza da catedral, os seus tetos com cerca de 9 metros de altura, as formosas janelas mosaicas, os mobiliários de ouro, as cores violeta e escarlata, e as estátuas dos santos, Maria e o menino Jesus. Não levei muito tempo para considerar a Virgem Maria como a mais importante para mim que o próprio Jesus. Senti um amor fervoroso e devoto por ela. Rezei milhares de Ave-Marias na minha juventude, algumas vezes enquanto estava ajoelhado perante uma estátua da Mãe de Deus. Maria estava em todas as partes. Recordo a estátua de Nossa Senhora do Jardim, no jardim de minha mãe, e o floreiro com a figura de Nossa Senhora que estava sob o toucador. Dentro do floreiro havia folhas de palma, postais religiosos e contas de rosários. Por motivo da minha descendência italiana, e como membro da Igreja de Roma, aprendi com diligência a respeitar e venerar a Virgem Maria, como sacrossanta. Ouvi mencionar o seu nome muito mais frequentemente do que o
de Jesus. E ela prontamente se converteu no meu mais apreciado ser, mediador perante o trono de Deus. Foi apenas quando me graduei na escola da Anunciação, a Anunciação, de acordo com os ensinos católicos romanos, é o anúncio feito pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, de que ela iria ser mãe de Jesus Cristo. Segundo se relata em Lucas, vamos aqui, Lucas 1, 26, 38. Então vamos aqui, a Bíblia King James, ver a passagem, né? Lucas 1, 26, 38. Vou aqui compartilhar agora a Bíblia online. Vamos aqui em Lucas. Vamos digitar aqui que é mais rápido, né? Lucas 1 e 26 ao 38. Segundo se relata em Lucas 1, 26, 38. Então vamos aqui. Não deu certo aqui digitando. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui que é mais fácil. Vamos aqui, Lucas. Capítulo 1, de 26 ao 38. Vamos aqui no modo leitura. Vamos aqui pegar lá no Lucas 1, 26 ao 38. Bom, vamos aqui. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré. Vamos aqui sublinhar tudo, que é mais fácil. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Ou seja, José, que era descendente da descendência de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás um filho, e darás o nome de Jesus. O que achaste graça? Porque era uma mulher obediente e temente a Deus, né? Conforme os costumes judaicos, né, da época, né? Conforme a lei, as mulheres temente a Deus, né? Mulheres que eram obedientes, que eram virgens, puras, né? Viviam em obediência à palavra. Então Deus viu graça, né, diante dela, né? Por ser uma mulher obediente, né? Por ser virgem, pura, né? O que é pura? Pura porque nunca teve relações, né, com nenhum homem. A pureza, né? A santidade, né, que ela vivia. E eis que teu ventre conceberás e darás um filho, e darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, amigos. Então, Jesus, ele vai reinar sobre o trono de Davi. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse a Maria, então disse Maria ao anjo: Como será isto? Visto que eu não conheço homem algum. Isso ainda ela não sabia que ela que ia conhecer José ainda. Ainda ela não tinha conhecido José. Nesse caso aqui, né? Então, nesse caso aqui, como que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Olha que interessante. O Espírito Santo de Deus virá sobre ela, veio sobre ela.
E o poder do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, a cobriu, entendeu? A envolveu. A sombra do Pai, né? Todo-Poderoso lá do céu, né? É a mesma coisa quando a gente vai lá no Salmo 91, né? A sombra do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, amados. Quando Deus é a tua sombra, amados, nada pode acontecer com você. Quando a sombra do Todo-Poderoso te envolve, amados, que é o Espírito Santo, amigo, pode vir um inimigo, pode vir já tentar qualquer coisa contra você, amados, mas ele não toca, porque Deus guarda através da sua sombra, protege. Interessante, né? Muito lindo esse versículo. O poder de Deus, né? Continuando aqui, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. E o anjo se ausentou. Olha que interessante. Faça a tua vontade, a vontade de Deus, não segundo a vontade dela própria, né? Porque foi Deus que a escolheu, né? Não foi ela que pediu ou ela quis ser a mãe do Salvador. Foi Deus que a escolheu. Deus a preparou. Deus já sabia que ela ia ser, né? Olha que interessante. Faça segundo a tua palavra. A vontade de Deus. Olha como que ela te diz, ela se fez como serva. A humildade dela foi tanto que ela se fez como serva de Deus. Não conforme a vontade dela, mas como a vontade do Deus Altíssimo. Voltando lá no... Então, é interessante, né? Ó, como que fala, né? Uma mulher obediente, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador, que ia salvar não só os pecados do povo de Israel, como os da humanidade. Interessante, né? Que ela também precisava de um Salvador. A Isa aqui tua serva. Então ela também precisava de um Salvador. Se não viesse Salvador através dela, como que ela poderia também ser salva? Então através dela. Ela também precisava. Assim como todos nós precisávamos de um Salvador, ela também precisava. Vamos voltar lá à página, né, do texto. E se celebra anualmente, a 25 de março, como o Dia da Senhora. Eu fui aceito na escola secundária Santa Maria, ou outra escola dedicada à Virgem Maria, onde os receberia os próximos 4 anos da minha educação, que comecei a questionar as doutrinas do catolicismo. As freiras da Anunciação, que foram as minhas únicas professoras durante 8 anos, ensinaram-me acerca dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, os quais foram criados por Deus e viveram no jardim do Éden. Mas quando eu estudava na escola secundária Santa Maria, onde fazia os meus estudos secundários, sofri um grande desapontamento que nunca esqueci. Recordo-me muito bem do dia em que o sacerdote professor da minha classe de religião disse a mim e aos demais estudantes que o relato de Adão e Eva não deveria considerar-se literalmente. Olha só, amados. Como assim? Que não deveria considerar o relato de Adão e Eva? Tipo assim, considerando que aquilo não foi literal. Então você já vê que ela já começou a questionar, né? Porque na hora que o sacerdote falou isso, que era simplesmente um conto relatado na Bíblia, algo não verídico. Olha aqui, amados. Como que um sacerdote, que diz sacerdote de Deus, pode falar um negócio desse, como se isso fosse verídico? E isso perturbou me muito, ficando a minha confiança abalada nos ensinos e doutrinas da Igreja Católica Romana. Por essa razão comecei a pôr em... Vou continuar aqui. Outra página. Em dúvida o próprio sistema. Seria possível que me tivesse enganado durante os primeiros 8 anos de escola? Que outras doutrinas me teriam ensinado que não estavam corretas?
Olha, amado, você vê como que é, né? Ela que ficou 8 anos estudando essa época. Olha como que acontece. E ela começou a questionar e ouviu isso de um sacerdote, falando que o conto de Adão e Eva era apenas um conto, uma coisa não verídica. Foi apenas 20 anos mais tarde que finalmente decidi esquadrinhar as escrituras, por mim mesmo. Enquanto estudava a palavra de Deus, descobri muitas verdades que nunca tinha aprendido nas escolas católicas. Na realidade, encontrei que muitas das doutrinas de Roma eram contrárias à Bíblia. Uma delas, por exemplo, era da imortalidade da alma. A doutrina de que os mortos têm conhecimento. Que sucede uma pessoa quando morre? Porventura sua alma vive para sempre? Na forma de um espírito que se eleva ao céu, onde desfruta a eternidade? Ou baixa ao inferno, onde é atormentado para sempre? Aqui é duas perguntas, né? Como poderiam explicar os sacerdotes, os que supostamente me corrigiram a respeito da história da criação, as seguintes passagens das Escrituras? A alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui está em Ezequiel 18:20. Muitos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, que está em Daniel 12:2. Então vamos lá, tirar a prova nas Escrituras. Vamos aqui em Ezequiel. Vamos aqui compartilhar a Bíblia, né? Voltando aqui para a Bíblia. Vamos pegar aqui Ezequiel 18:20. Vamos aqui Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 18. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. A alma que pecar. Estão vendo aí, amados? Né? Vão acompanhando aí a live. Prestem bem atenção nos capítulos e versículos, né? Anotem se quiser também, para depois tirar a prova, né, as escrituras. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Olha o que fala aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai. Tipo assim, o filho, vamos supor, se o pai pratica alguma coisa errada, mas o filho não vive de forma errada, então não é justo, né? Que o filho carrega a iniquidade do pai. Assim como muitas tradições, gerações, vamos supor, se os nossos antepassados pecaram, se hoje você vive em santidade, em obediência, então, mesmo que foi lá no passado, veio de geração, ela não cairá sobre ti. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu único salvador, como seu único mediador e advogado, você aceita ele como o único Senhor da sua vida, e você renuncia todos os prazeres da carne, renuncia o pecado, renuncia as suas vontades, não tem como, mesmo que a geração anterior lá pecaram, viveram e morreram na iniquidade, não vai vir, não vai cair sobre essa geração. Por quê? Porque essa, a partir do momento ali, ela se converteu, aceitou e tomou sua decisão de carregar a cruz. E aqui fala, nem o pai também carregará a iniquidade do filho. Né? Se o pai vive em obediência, santidade, mas o filho anda no mundo, não quer nem saber de Deus, né? Anda de forma errada, você vai falar, não escuta, são desobedientes, são rebeldes. É justo o pai carregar a maldade do filho? Não é justo. Então aqui fala, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Então, olha que interessante. Então, se o filho pratica maldade, iniquidade, não obedece desobediente, se você anda em obediência como pai, você procura ser pai, você procura ser um esposo bom, você procura andar conforme a segunda reta justiça, conforme a palavra, em obediência, então,
você não vai carregar a iniquidade do filho. Agora, quando o filho já tem uma certa idade, já tem conhecimento do que é certo e o que é errado, você vai, opa, peraí, tá errado isso aí. Você vai corrigi-lo. Se ele continuar vivendo, você não tem culpa. É ele que escolheu. A decisão é dele. A consciência do filho de querer esse caminho. Então, não fica sobre o pai. Isso aí não é justo, né? O pai carregar o que o filho faz, infelizmente, né? Essa é conforme está a palavra aqui. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Vamos aqui ver lá outra passagem que eu tinha comentado aqui. E fala aqui também, ó, em Daniel 12, versículo 2. Daniel. Vamos lá, Daniel. Daniel 12, versículo 2. Estão acompanhando aí, meus amados, né? Que está aí assistindo. Marquem aí, anote os versículos, os capítulos, as mensagens, né? Anote para você analisar depois as escrituras. É bom a gente aprender, amados. Aprender a Bíblia. A conhecer a palavra para a gente não ser enganado, né? Versículo 2. Vamos aqui ver no versículo 2. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2. Aqui, ó. E aqui fala: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo eterno. O que significa esse versículo? Os que dormem no pó estão dormindo, estão mortos. Os mortos não ouvem, não pode falar. Se você falar que eu vi a alma de um ente meu querido aqui que apareceu, que morreu, amados, isso aí é o demônio, amados. O maligno, o Satanás, ele pode tomar qualquer forma. As pessoas às vezes acreditam que é a alma daquela pessoa que morreu. Não é a alma da pessoa, amados. O demônio, o maligno, ele usa, ele é estratégico, amados, para poder te enganar. Ele se passa por qualquer um. Ele pode imitar até uma voz. Se ele pode imitar uma voz, você acha que ele não pode imitar uma aparência de uma pessoa? Satanás era um anjo de luz. Ele é caído, mas ele é um anjo. Então ele pode se passar até por um anjo de luz para enganar. Por isso que a gente tem que buscar entendimento, meus amados, dentro das Escrituras. Pedir direção para o Espírito Santo. Porque o inimigo, ele usa toda a estratégia para enganar as pessoas, para que as pessoas se apartem da presença de Deus. Então você vê aqui que, em questão do que estava sendo comentário aqui na matéria, que a pergunta era, né, sobre a imortalidade da alma. E se os mortos têm conhecimento. Isso serve umas pessoas que levam ao céu e desfrutam da eternidade. Então você vê aqui que na Bíblia já está ao contrário, né? Como que a alma é imortal se aqui fala que está dormindo no pó? Se vão despertar no grande dia, no som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão. Está lá em 2 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Outros que ressuscitaram, que não morreram em Cristo, serão para vergonha, desprezo, serão julgados conforme as suas obras. Então, olha que interessante. Então, os mortos ressuscitarão. Então, todos que morreram estão ainda mortos. Todos os discípulos, todos aqueles que morreram por causa do nome de Jesus, todos os mártires que deram sua vida pelo Evangelho estão mortos. Morreram em Cristo, mas estão mortos, aguardando o grande dia. Aguardando o grande dia. Então, vamos continuar lá a matéria, né? Vou voltar lá a página. Vamos aqui no próximo parágrafo, né, do texto, da matéria. Tem porventura o leitor reparado nos imensos anúncios que têm aparecido por todo lado nos últimos anos, sugerindo a fazer uma chamada telefônica para ouvir uma mensagem da Virgem Maria? Por que se rezam bilhões de Ave Marias diariamente? Por que visitaram Lourdes este ano
milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, muitas delas não cristãs, para beber de suas águas curadoras? Por que tem viajado cerca de 10 milhões de pessoas a Guadalupe como propósito de rezar a Nossa Senhora? Porque tem ido a 15 mil sacerdotes a Medjugorje desde 1981? Por que mais meninas têm recebido o nome de Maria do que de qualquer figura histórica? Por que existe a necessidade de falar com ela? Por que se estão a introduzir nos hinários metodistas os hinos de honra a Maria? Life de dezembro de 96. Em todo caso, onde está a Virgem Maria atualmente? Está nos céus com Jesus? Ou em Nova York? Ou em Fátima? Ou está no sepulcro dormindo até que Jesus venha? E o que dizer dos relatos de milagres, as visões, as aparições, as mensagens, as predições e as imagens que choram sangue? O que está a passar ao redor de Maria? Segundo os adeptos do movimento mariano, mais de 300 aparições suficientemente significativas para merecer atenção. Por que ascendem as milhares que têm sido relatadas? Tem ocorrido desde Fátima. Fátima é a aparição mariana, chave do século XX? De fato, o Papa Pio XII assinalou que a mensagem de Fátima era uma das maiores intervenções de Deus por meio de Maria na história do mundo desde a morte dos apóstolos. O trovão da justiça. Vamos continuar aqui. O número de 30 de dezembro de 1991, revista Time, informou que a última parte do século XX retornou à idade da peregrinação mariana para os múltiplos santuários que se estabeleceram com o propósito de comemorar essas aparições da Virgem em anos recentes. Essas aparições têm trazido milhões de pessoas à fé na Maria do catolicismo. O Santuário de Lourdes, França, atrai cerca de 5,5 milhões de peregrinos. Atualmente, a Virgem Maria Negra da Polônia atrai 5 milhões. Fátima, Portugal, atrai a cifra constante de 4,5 milhões de peregrinos por ano, como uma variação cada vez mais ampla de países. Desde que João Paulo II visitara o Santuário de Maria, em Knock, Irlanda, a assistência duplicou a 1,5 milhões de pessoas por ano, para poder acolher a afluência de visitantes. Abriu-se um novo aeroporto internacional em Knock, em 1986. Um santuário a Maria, Rainha do Universo, abriu recentemente em Orlando, Flórida. O Santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, próxima à cidade de México, que atrai cerca de 20 milhões de visitantes por ano. Maria, uma deusa idônea para todas as religiões, já é adorada por uma quarta parte da população da Terra. Uma mulher cavalga besta. Indiscutivelmente, as aparições de Maria estão atraindo um grande número de seguidores, superando a Disneyland, em Anaheim, Califórnia, que reportou incrível assistência de 15 milhões de visitantes em 1996. São Luís de Montfort descobriu no século XVII como seria a igreja nos últimos dias e o papel de Maria nesse plano. Ele disse: na segunda vinda do Senhor, o Espírito Santo nos fará conhecer Maria de forma especial, para que através dela alcancemos o maior conhecimento de Jesus e nos sirvamos melhor. Olha isso, amado. As coisas meio... Maria resplandecerá mais do que nunca nesses últimos dias, para atrair os pobres pecadores que têm se afastado da família de Deus. Maria fará surgir os apóstolos dos últimos tempos, para fazer guerra ao maligno. É o que está acontecendo, amados. Isso nós estamos vendo. Né? Pregadores, evangelistas, pregando aí, ó, pregando a palavra, atrás, né? Guerreando contra esse sistema que estamos vivendo hoje, sistema do maligno. Tivemos aí que o império do anticristo querendo se manifestar, e realmente está muitas pessoas se levantando contra esse engano. Séculos depois, em 1937, na sua encíclica, quer dizer, Redemptoris Mater, o Papa João Paulo II escreveu que as aparições marianas significam
que a Santíssima Virgem está a trasladar-se através do tempo e do espaço, numa peregrinação para a segunda vinda de Cristo e a vitória final de Maria sobre Satanás. Este é o papel agora, como foi predestinado desde o princípio. Certamente, baseando-se nas declarações preditas, alguém poderia chegar a considerar Maria como o ser mais importante que jamais tenha existido, mais ainda que o próprio Jesus. Mas se estudarmos a Bíblia, e por sua vez, pedirmos em oração ao Espírito Santo que nos esclareça a palavra e nos dê a conhecer as suas verdades, estou seguro que veremos claramente que as ditas declarações não somente são erradas e enganosas, mas também as participações de Maria nos eventos futuros é algo totalmente impossível. Então a gente vê aí, amados, né, que tudo isso que a gente vê, né, muitos sinais, maravilhas que a gente vê, que eu falo, o inimigo de Deus, ele é um anjo. Ele também se transgrede como de luz. Ele também pode produzir sinais e maravilhas. Então, não há uma garantia que realmente essas aparições eram Maria. Era vindo do céu. Porque o inimigo, amado, ele pode se transcender. A palavra diz que no final dos tempos, que o anticristo, ele vai fazer sinais e maravilhas diante do falso profeta. Ele vai fazer até fogo descer do céu. Fala lá em Apocalipse. Para enganar, se possível, até os eleitos. Os eleitos e fiéis. Então, a palavra de Deus, ela não tem como mentir. Porque está escrito. Se você pegar uma Bíblia católica, se você pegar uma Bíblia protestante, se você pegar uma Bíblia... vamos pegar uma Bíblia Almeida, que é usado, né, pelos pentecostais. A gente pegar todas as Bíblias, amados, pode ser traduções de forma diferente, assim, porque foi traduzido cada um por um autor. Mas se a gente pegar lá, bate muitos significados. A Bíblia não pode. Ela não pode mentir. Será que então a Bíblia é mentirosa? Não, amados, não pode, não tem lógica. A palavra de Deus deixa bem claro em questão a esses sinais. Oséias 4,12, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui em Oséias 4,12. Olha que aqui, olha que interessante. Olha o que fala em Oséias 4,12. Vamos aqui, Oséias. Vamos digitar aqui, né? Que é mais fácil. Cadê Oséias? Livro de Oséias. Aqui, Oséias. Capítulo 4. Olha aqui que fala aqui, ó. Olha o que aconteceu com o povo lá de Israel, ó. Vamos pegar aqui o texto e o contexto para as pessoas entenderem. Para não entender só lá o versículo. Ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quando juram, mentem, matam, roubam, cometem adultério, eles cometem violência e sangue, e em sangue toca sangue. Por isso, a terra se lamentará, e todos que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e com as aves do céu. Sim. E também os peixes do mar serão tirados. Olha, amados, chega a arrepiar aqui. Todavia ninguém contenda, nem reprove o outro,
pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta também cairá contigo de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei de teus filhos. Olha o que Deus fala aqui para Oséias. Os Oséias para falar. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento, amada palavra. Né? Conhecimento das Escrituras. Por isso que muitas vezes nós sofremos. Às vezes a nação sofre desigualdade, corrupção. Corrupção, meus amados. Sofre desigualdade, injustiça. É governada aí por um ímpio. Por quê? Por causa da idolatria. Porque o povo não conhece as Escrituras. Não busca o conhecimento da palavra. Não busca o conhecimento. Aí é enganado. Por isso que a gente tem que ler, a gente tem que pegar detalhe por detalhe, meditar, pedir direção para Deus através do Espírito Santo, para a gente não ser enganado. Vamos continuar aqui. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Portanto, eu mudarei sua glória para vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e colocam seu coração em sua iniquidade. Por isso, tal como o povo, assim é o sacerdote. Eu os punirei por causa de seus caminhos. Eu lhes darei a recompensa das suas obras. Quantos sacerdotes, amados? Quantos líderes são levantados nessa nação? Quantos pastores, meus amados? Não são pastores e padres, amados, que não pregam a verdade. Só pregam por seus interesses. Pregam campanhas, pregam dinheiro, pregam prosperidade, mas não prega contra o pecado, não prega contra a idolatria, não prega contra a feitiçaria, não prega contra o adultério. Quantos pastores, amados, estão em adultério, pregando nos altares da igreja? Amados, que exemplo que eles podem dar? Quantos, meus amados? É o que está acontecendo. É assim que acontece. Pode compartilhar a tela. Não. Então, quantos, amados? Quantos por causa do quê? Por causa da iniquidade. Aí se dizem sacerdotes, vão lá nos altares, pregam, mas não vivem. Olha a recompensa que vão ter. Será punido. Olha que fala aqui também, ó. Pois eles comerão, mas não se fartarão. Se prostituirão, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Aí é o que fala aqui no versículo 11 e o 12, que eu falo em questão dos sinais que o inimigo faz, né? Que o inimigo faz. Por isso que eu falo, Satanás, pai da mentira, ele pode também fazer sinais. Ele é um anjo caído. Ele pode passar por um anjo de luz. Ele pode passar por uma pessoa que morreu. Ele pode imitar uma voz. Aí as pessoas vão lá e buscam. Eu vou lá no centro espírita, vou saber pelo meu familiar lá, que vai falar comigo, porque eu sinto falta daquela pessoa. Amados, você está conversando com o demônio. Aí a pessoa vê a imagem. Eu vi aquela pessoa que morreu. Eu vi uma pessoa querida da minha família que morreu. Amados, é o inimigo. Ele também faz sinais. Ele pode se aparecer com qualquer pessoa. Olha o que fala aqui no versículo 11. A prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. O meu povo consulta um pedaço de madeira, e a vara lhe responde, porque o espírito de prostituição os conduziu ao erro, e fornicaram apartando-se do seu Deus. Olha o que fala aqui. Ó. Aí o povo vai lá, pega uma imagem, escultura, seja de qualquer santo. Pode ser de santos que morreram em Cristo, pode ser de qualquer um. Acende uma velinha,
Entendeu? Acende uma vela, vai lá, pede lá, põe a mãozinha aqui, junta a mãozinha e ora na frente de lá. Amados, você está orando para que aquilo lá? Para quem? Está pedindo, amados. O diabo está em derredor. A gente não vê com os olhos espirituais, mas é espiritual. O diabo está igual um leão para que possa te devorar, utilizando uma brecha. Aí você vai lá e está fazendo um pedido. E está em redor, está te ouvindo também. Assim como Deus está te ouvindo lá, está em sua voz também está te ouvindo. O inimigo também ouve. Satanás também está ouvindo. Satanás está ouvindo aquilo que eu estou pregando agora. Você acha que não? Ele é curioso. Porque a gente prega a verdade. Mas Deus aqui está comigo. O Espírito Santo está aqui comigo agora. Então ele vem em derredor. Mas fica rodeando. Quem possa espreitar. Para quê? Para tentar devorar. Aí a pessoa vai lá. Aí acontece um milagre. Aí a pessoa deixa de adorar Deus para adorar. Aquele santo ali fez um milagre. Amados, Satanás também pode fazer milagre. Pode fazer sinais para enganar. E as pessoas vinham se apartar de Deus para adorar aquele santo ali que fez o milagre. Para a pessoa que acendeu a velhinha. Vamos aqui no versículo 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque a sua sombra é boa. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas esposas cometem adultério. Olha, sacrificam sobre o cume dos montes, queimam incenso sobre os montes, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque a sua sombra. Muitas pessoas, amados, e muitas coisas que tem hoje, principalmente materiais, às vezes foi conseguido através de milagres, através de pedido a santos, né? Por essas coisas, por pedir a um santo, acendeu vela lá e Deus realizou o milagre, né? E aquele pedaço de barra ali fez um milagre, aquele santo ali fez um milagre. Amados, quem fez o milagre ali, amado, não foi de Deus aquilo ali. Foi do maligno. Por isso que muitas pessoas não deixam de adorar aquilo ali, porque sabe que aquela sombra é boa. Porque se eu continuar adorando aquilo ali, a minha sombra vai ser boa. Se eu continuar tendo devoção pelo santo que eu fiz o pedido ali, ele vai me dar mais coisa. A sombra vai ser boa. Entendeu? Vai ser bom. Por quê? Porque tudo que eu pedir vai dar. Aí é onde entra. Por isso vossos filhos se prostituem e vossas esposas cometem adultério. O que é se prostituir, amados? Se prostituir a outros deuses. Prostituição não é só prostituição com o corpo, que a mulher se prostitui, né, numa esquina lá e vai fazer programa, não. Isso aí é o tipo de prostituição. É imoralidade sexual, isso aí. Eu falo questão de se prostituir a ídolos, a deuses, pagão. Então, amado, a partir do momento que você tem uma imagem dentro da sua casa de um santo, seja de qualquer um, seja de Maria, seja de Aparecida, seja de Fátima, seja de Santo Expedito, Santo Agostinho, Santo Antônio, você tem lá na sua casa, mano. Aquilo ali, com certeza foi consagrado a Espírito Maria. E ali por trás, como fala aqui, ó, porque por trás existe um espírito de prostituição. Por trás, você não vê. Você só vê o pedaço de barro. Mas por trás, no espiritual. Você vê o espiritual? Você vê um espírito com os olhos? Não. Mas você pode sentir, dependendo da sua busca com Deus pessoal. Você pode sentir alguma presença maligna. Um arrepio no braço, um arrepio nas costas. Você sentir um negócio pesado. Você pode sentir. É um espírito que está ali agindo e você muitas vezes não percebe. Então a gente tem que discernir quando é de Deus e quando é o espírito maligno. Porque quando você sente a presença de Deus, quando você sente a presença do Espírito Santo, você sente paz, você sente conforto na alma, você sente conforto no coração,
você sente um alívio. Eu não sei, cada um tem a sua experiência com Deus, eu não sei, eu não posso aqui falar, né? Cada um tem a sua busca pessoal. Mas vamos tirar um exemplo. Eu, quando às vezes estou orando em secreto, seja no meio do mato, seja aqui dentro de casa, em secreto, não tem ninguém aqui em casa, para me orar em secreto no meu quarto, eu senti aquela brisa assim, ó, sabe aquela brisinha suave, assim, parece um vento, às vezes não tem nem corrente de ar nenhuma, tá tudo fechado. Aí você sente aquela brisa assim, ó, bem leve, bem suave, bem mansa. É a presença de Deus. Agora, quando é do maligno, amado, você já sente uma coisa assim, pesada, uma coisa que incomoda, tem alguma coisa errada. Você sente, é um arrepio diferente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter discernimento de espírito. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que é de Deus, amados, você sente alívio e paz. Agora, quando não é de Deus, amados, você sente clima pesado. Você sente uma opressão. Você sente ansiedade. Você parece que é um medo. É diferente. Quando é a presença de Deus, é completamente diferente. É maravilhoso quando você sente a presença de Deus. E não dá nem vontade de sair daquela presença, dá vontade de ficar ali o dia inteiro. Então você vê, onde entra aqui, ó, o meu povo consulta a madeira. A vara lhe responde, porque um espírito maligno de prostituição os conduziu ao erro. E levaram a fornicarem, apartando-se de Deus. Continuando aqui. Então, e eu não punirei vossas filhas quando cometerem a prostituição, nem vossas esposas quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam como prostitutas e sacrificam como meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá. Então, se você não tiver entendimento, amados, você vai cair. Vai cair. Agora, se as pessoas se arrependerem, abandonarem seus ídolos, abandonarem as práticas de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, de todas as obras, Deus é justo e fiel. Jesus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Ele é justo, amados. Ele é justo. Se a gente se arrepender, se a gente abandonar esses ídolos, parar de se prostituir com esses ídolos, ela fala assim, não, agora eu conheço a palavra, agora eu entendi o que o irmão ali pregou. Eu fui aqui na Bíblia, consultei, bate mesmo o que ele fala. Tudo que ele prega está ali escrito na Bíblia. O Espírito Santo me revelou. Quer saber? Vou pegar essa imagem santa aqui, ó, vou tirar isso aqui dentro da minha casa. Não quero mais isso não. Eu quero que o Senhor habite na minha casa. É assim, amados. Por quê? Porque se você vai tirar aquele ídolo, não adianta você só tirar aquela imagem também. Você tem que tirar também do seu coração e colocar somente Jesus como o Senhor da sua vida. Não é só tirar aquela imagem de cultura, não é só tirar aquela coisa ali. Você tem que tirar do coração. Do coração. É a mesma coisa quando a pessoa é apegada ao dinheiro, é apegada aos bens materiais. É a mesma coisa. Se a pessoa não tirar, só pensa em dinheiro. Ah, quero ganhar dinheiro, só pensa em dinheiro, dinheiro. Amado, o dinheiro está mais no coração dela que Jesus. É idolatria também. Ai, meu carro quebrou, capotou o meu carro, está tudo destruído. Mas você está inteiro. E a pessoa está lá, preocupada com o carro. Amado, o carro depois arruma. Se não arrumar, compra outro. Deus vem com providência depois. O importante é a vida. Então, a pessoa é pegada. Não só o dinheiro, como os bens materiais. Se torna idolatria também. Não é só imagem, não. Ah, meu time de futebol. Ninguém fala mal do meu time. É idolatria. Ai, a minha esposa é um amor. Nossa, minha esposa é tudo, cara. Minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Tá, você elogiar a sua esposa é uma coisa. Mas você começa a venerar, começa a falar, nossa, minha esposa é aquilo. Mas você está colocando assim, nossa, está colocando lá em cima, hein? Se torna idolatria. Nem as pessoas que estão próximas a gente tem que idolatrar. A gente tem que amar, tem que respeitar, conforme o Senhor ensina dentro da palavra. Mas também não colocar lá em cima. São ser humano, pode pecar,
pode falhar. E tudo aquilo que você fala uma hora pode não ser tudo aquilo. E aí? Entendeu, amados? Então a gente tem que ter discernimento. A gente não cair no erro. A gente não cair no pecado. Por quê? Porque o inimigo de Deus, o Deus desse século, fala assim, né? Como Jesus diz, né? O mundo jaz maligno. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento. Cega o entendimento. Por isso que a gente tem que pedir direção para Deus. A gente tem que ler a Bíblia, consultar, meditar, né? Pedir direção para o Espírito Santo, para nos dar sabedoria e entendimento da palavra. Para a gente não ser enganado, amados. Não ser enganado. E assim poder a gente viver em paz e harmonia. Fecha a porta. Hein? Então a gente tem que buscar conhecimento. Amém? Então eu vou terminar aqui, amados, o primeiro capítulo hoje. Amanhã vamos ao segundo capítulo desse material, dessa matéria, né? Sobre a Virgem, né? Se Maria está viva ou morta. Esse documentário de 97 páginas. Hoje temos aqui o primeiro capítulo, amanhã iremos para o 2. Aí assim a gente aprender dentro das Escrituras o que dizem realmente sobre Maria. Não em forma de falar mal, de julgar, não. Para a gente entender quem ela foi, quem ela é. Para a gente entender. Amém? Então que Deus abençoe, né, a todos aí que estão acompanhando. Amanhã é mais um capítulo, né? E que o Espírito Santo de Deus lhe dê conhecimento, direção, né? Procurem provar as Escrituras, procurem pegar a Bíblia aí, provar o que eu falei aqui. Eu estou disposto aqui, à disposição. Pega as Escrituras, medite, né? Compare as Escrituras, pede direção para Deus, que se foi falado aqui está de acordo com a Escritura. Pega o vídeo de novo, assista, vê lá o material que eu compartilhei, a Bíblia, né? Tire prova na Escritura, porque é através da palavra, irmãos. É a palavra que liberta, é a palavra que nos passa conhecimento de todo o engano, né? Porque muitas vezes a gente não fala, né? A gente não pode culpar tanto católico como evangélico também. Por quê? Porque a religião, ela vem de tradição, ela vem de família. Vem lá de família, vem lá de trás, vem lá de costumes, vem de avós, bisavós. Vem, é costume, é tradição, a gente vai seguindo aquilo. A gente é ensinado no meio religioso. Então a gente vem daquela criação. Mas, hoje, através da palavra e da Bíblia, a gente pode aprender a conhecer a verdade. E assim, você que está aí ouvindo, você que está aí assistindo, possa aprender e também poder compartilhar o conhecimento. Pregando também o Evangelho, pregando a verdade. Assim, para quê? Para que as almas sejam despertas do engano. Para quê? Para que saiam dessa Babilônia, saiam dessa religiosidade. Muitas vezes a religião, ela atrapalha a nossa vida. Muitas vezes a religiosidade demais sobe a cabeça da pessoa. Por causa do quê? Por causa de conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes não é ensinado. Muitas vezes as igrejas hoje não ensinam dentro das Escrituras, não ensinam assim, em detalhe, explicando como está sendo explicado aqui. Por isso que é importante acompanhar os estudos, a gente aprender. E eu estou disposto aqui a ensinar, a mostrar dentro da palavra, dentro da Bíblia, dentro da Escritura, para a gente aprender com o Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe essa tarde. Uma ótima noite, nós estamos chegando aqui uma ótima noite. Estamos chegando mais um fim de semana aí. Que Deus possa abençoar a todos. E que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês aí que estão ao vivo, acompanhando ou assistindo alguém aí. Compartilhe. Entendeu? Compartilhe com mais pessoas, com parentes, amigos, familiares, vizinhos. Compartilhe. A palavra é para ser compartilhada. Aqui não faço nada por interesse. Não peço dinheiro. Não faço campanha. Aqui, amados, estamos aqui para mostrar a verdade. A verdade. Amém? Que Deus abençoe
e uma ótima noite. Amanhã estaremos de novo, hein? Capítulo 2 do material aí. Se Maria está viva, está morta. Amanhã veremos o capítulo 2, hein? Não esqueçam, hein?